Você sabe como utilizar as cores na sua decoração de festa? Você sabe como escolher a paleta de cores apropriada para a sua decoração? Você sabe como intensificar a decoração da sua festa com cores bem posicionadas? Nesse vídeo nós vamos te dar várias dicas de como você reconhecer as cores certas para sua decoração e as aplicações que você pode fazer com elas. Basicamente, nós vamos dividir as cores em 3 tipos de cores: cores quentes, cores frias e cores complementares. Cores frias são ligadas à água ou algo frio, assim como diz o próprio nome. O azul, o verde, o violeta, esses são exemplos de cores frias. As cores frias são muito interessantes para você utilizar em temas que você remete a algo da natureza que se liga a alguma coisa com água. Então você precisa ter uma noção muito grande de como você vai utilizar essas cores em que áreas da sua decoração. Um bom exemplo é quando você vai fazer uma decoração de natureza, de animais, de safari, de floresta. Todas as vezes que você estiver próximo de alguma decoração, de algum cenário de água, você pode aumentar a entonação dessas cores dentro das cores frias, que seriam um azul, um verde e um violeta. As cores quentes, ao contrário das cores frias, são cores que remetem mais impacto, que são aquelas cores que são ligadas a fogo, a iluminação, que seria um amarelo, um laranja, um vermelho, são cores muito mais intensas. Quer ver um bom exemplo que as pessoas acabam não observando? Você acha que o McDonald's utiliza amarelo e vermelho por coincidência ou propositalmente? O vermelho, ele entona excitação. E o amarelo, ele representa um otimismo. A junção da excitação e do otimismo faz com que quando você vê a marca do McDonald's, você tenha mais vontade de se sentir realizado, já que a fome e o desejo basicamente estão ligados ao seu otimismo e à sua excitação. Então, na hora de você fazer a sua decoração, você precisa saber escolher exatamente que cores você vai utilizar, como elas vão impactar as pessoas que vão estar vendo aquela decoração, as pessoas que estão sendo contagiadas pelaquela decoração, antes mesmo de fazer a decoração. Esse aqui, ao meu lado, é o círculo cromático. Esse círculo cromático ele é muito importante para te ajudar a definir o que são cores primárias, secundárias e terciárias. Nesse círculo cromático ele vai ser muito importante na hora de te adaptar a paletas de cores. Você vai entender o porquê que as paletas são importantes, quais são as cores que se encaixam, as cores que se comunicam e quais cores que se destacam entre as outras. Então você vai precisar entender bem o que é o círculo cromático daqui para frente. Na hora que você for fazer o briefing com o seu cliente, saber as cores que ele quer utilizar na festa é uma informação muito importante para você definir lá a sua paleta de cores. E as cores elas precisam ser ligadas a informações muito importantes, como por exemplo, em que estação do ano a gente está. No outono é utilizado muitas cores frias, cores ligadas à natureza, cores ligadas à água, à terra, o verde. Então são cores mais frias. No verão são usadas cores mais quentes, como o vermelho, o laranja, o amarelo, que é ligado ao calor do verão. Então é muito importante, na hora que você estiver com o seu cliente, você definir uma paleta de cores que se identifique com o momento, com o clima, com o espaço onde você vai decorar, que tipos de balões você vai usar. E lembre-se que todos os acessórios da sua decoração precisam estar ornando, eles precisam estar se encaixando entre si. Uma dica bem interessante é você sempre ter aí no seu escritório, na hora de atender o seu cliente, paletas de cores de coisas físicas. Pedaços de pano, pedaços de papel, até mesmo um catálogo de cores de algum fornecedor, mas coisas físicas, palpáveis. Porque hoje em dia, nessa tecnologia que nós vivemos, existem muitos fabricantes de tela. Tela para computador, tela para celular, tela para tablet. E as telas, elas nem sempre têm a qualidade de retina, que é como nossos olhos enxergam as cores. Então elas podem dar diferenças muito grandes de uma cor para outra cor, apenas com o tipo de tela que você está apresentando. Existem decorações que você vai tirar cores, que são decorações mais clean, mais diretas,
Por exemplo, uma decoração de Paris, uma decoração de Londres, você não vai colocar muitas cores saltitadas, né? Você vai colocar cores bem limitadas. Tem muita gente que utiliza em decorações retrô, em decorações vintage, apenas o preto e branco ou alguma tonalidade em sépia. É uma atitude bem legal, mas são tipos de decorações frias. Você tem que sempre ter essa noção na hora que você for vender essa decoração para o seu cliente. Então você tem que saber quando o cliente precisa de uma decoração com cores quentes, quando o cliente precisa de uma decoração com cores frias e quando o cliente precisa de uma decoração neutra entre cores quentes e cores frias. O grande interessante de trabalhar com cores é que você pode fazer destaques de cores. Um exemplo é, você pode colocar duas cores frias de fundo, assim como um azul e um verde. Se no meio você colocar uma cor quente, automaticamente essa cor vai se destacar, só por ela ser uma cor quente. Por exemplo, eu posso utilizar aqui no meio um vermelho ou um amarelo, que vai destoar totalmente do verde e do azul frio que eu coloquei por trás. Segundo uma pesquisa americana, as cores elas impactam muito mais as crianças do que os adultos, porque é a época da descoberta, né? É a época que você está começando a conhecer o mundo, está começando a conhecer as novidades, tudo para você é novo. Então as cores para você te dão muito mais impacto. Então quando você estiver trabalhando com festas infantis, abuse das cores, abuse das tendências de cores, aproveite a vida das cores para trazer para as crianças um mundo mais lúdico, um mundo mais feliz. Imagina um mundo sem cores. Imagina um mundo azul ou um mundo cor de vinho. O mundo é você que define. Os nossos olhos eles servem para interpretar cores, momentos e formas. As formas também são muito importantes no mundo das cores. Por exemplo, você sabe o que é uma iconografia? A iconografia são imagens que representam alguma história de alguma determinada região. Todas as regiões têm algo iconográfico. Aonde você vai fazer a decoração, é muito importante você saber se existe algo iconográfico naquela região para você implementar isso na sua decoração. Principalmente quando você estiver fazendo coisas para uma comunidade, um número maior de pessoas, algo ligado à sociedade, uma coisa cultural ou algum evento corporativo. Então fica a dica, você escolhe o mundo de cores que você quer fazer na sua decoração. As cores são tão interessantes que hoje em dia elas têm tido festas exclusivas para elas. Existem decorações apenas de azul, decorações apenas de vermelho, decorações apenas de rosa, decorações para todas as cores. Gente, na minha opinião, isso é incrível. As pessoas têm que utilizar mais dessas ideias. São ideias que abrem um mundo novo para a gente. É o mundo que a gente precisa desbravar. Trabalhe muito as cores, as paletas de cores, faça criações, brinque com os cromados, brinque com as brincadeiras de cores. Traga para a sua decoração uma emoção de cores. É tão bom poder ter as cores, né? Você tem cor azul, o azul do céu, você tem o amarelo do sol, você tem o verde do mar, você tem várias cores para poder trabalhar. Será que você está utilizando todo o potencial que você tem? Será que você está utilizando todas as cores que você poderia utilizar? Será que você sabe como utilizar as cores certas no momento certo para as pessoas certas? As cores é uma forma muito interessante de você impactar. Se ligue você nas cores que você tem que usar. Eu sou Eric Tomás e essas foram as dicas sobre cores de hoje. Espero que vocês tenham gostado e esse é o nosso lindo mundo de decorações de cores da Fábrica de Festa.